Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Guaxupé. Nós vamos continuar na nossa série de mensagens na epístola, no livro, na carta de 1 Coríntios. Antes, a gente gostaria de relembrar algumas coisas. A diretoria resolveu por manter a nossa suspensão de todas as atividades da igreja até o dia 8 de abril, data que a gente espera receber mais informações do governo municipal, da prefeitura municipal, em relação à quarentena iniciada aqui na nossa cidade em Guaxupé. Também queremos falar do que nós já colocamos também nos nossos grupos de WhatsApp da nossa igreja aqui, sobre tanta desinformação a respeito sobre o jejum bíblico para a igreja do nosso Senhor. Vou colocar na descrição também desse vídeo um texto de um grande amigo meu, pastor Batista, na cidade de São Paulo, estudioso, chamado Tiago Abdala. O texto dele muito bom, muito profundo, análise de diversos textos, quase todos do Antigo e do Novo Testamento, sobre o jejum bíblico aplicado à igreja do nosso Senhor. Então isso é importante, havendo muita desinformação nessa área nesse momento. Também queremos relembrar que hoje é um domingo especial, um domingo festivo, um domingo que traz à memória já a nossa preparação para o domingo que vem, que é o domingo de Páscoa. Hoje é o domingo de Ramos, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, sentado ali no jumentinho, entrou em Jerusalém, nessa preparação, nesse cumprimento de profecias. Mas em menos de uma semana, a mesma população que o adorava, que estendia suas roupas, seus mantos ali para a passagem de Jesus, estava gritando: crucifica. Então fica aqui nosso tempo de preparação para a Páscoa, para domingo que vem, esse momento tão importante e ímpar no calendário cristão. Hoje, então, nós vamos caminhar, vamos ver 2 capítulos, não porque temos pouco tempo, mas porque a estrutura da palavra de Deus assim nos sugere. Então, peço que você pegue aí a sua Bíblia, acompanhe comigo. Hoje nós vamos ver os capítulos 5 e 6 de 1 Coríntios. Muito bem, nós vimos no finalzinho do capítulo 4 sobre uma introdução que o apóstolo fala sobre disciplina, sobre como tratar como um pai amoroso, um ministro tratando a sua família, como um pai que quer ver bem os seus filhos, tratando sobre disciplina. E nós vemos claramente aqui que havia pecado no meio da igreja. O capítulo 5 vai nos dizer exatamente todos esses meandros desse pecado, e pior do que isso, todos sabiam, né? Fala ali que no versículo 1 do capítulo 5 já: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Todo mundo sabia. No entanto, a igreja demorou para tomar uma atitude, a liderança e todas aquelas pessoas que estavam ali, ou seja, todos os membros da igreja sabiam e não fizeram nada. Também queremos lembrar que nenhuma igreja é perfeita, é feita de seres humanos. Porém, isso nunca deve ser usado, a imperfeição humana nunca deve ser usada como pretexto para pecar. A síndrome de Gabriela, muita gente fala que é de um jeito, sempre vai ser de um jeito e nunca vai mudar. Mas não é isso que nós vemos diante da igreja ou da palavra de Deus. Nós vemos também que a igreja local, ela deve sim exercitar a disciplina bíblica sobre os seus membros, de acordo com os métodos, os padrões, a direção da palavra de Deus, a revelação completa que nós temos do que Deus queria que a sua igreja, o seu povo tivesse em suas mãos. Então,
visto ali que alguns membros da igreja de Corinto não desejavam encarar a situação, que é difícil, mudar a situação, que é outro passo ainda. Então, Paulo vai escrever para eles considerarem 3 elementos importantes no processo de disciplina inteiro. Então, pensando como uma unidade, nós vamos ver os capítulos 5 e 6. Então, no capítulo 5, nós vamos ver o primeiro grande elemento, que é a igreja. Depois, no início do capítulo 6, nós vamos ver sobre os pecadores, a ênfase nesses pecadores, como deve ser a atitude. E no final do capítulo 6, nós vamos ver a ênfase sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o nosso Deus. Então, esses 3 elementos, a igreja, as pessoas que estão sendo tratadas e Jesus Cristo. Começando no capítulo 5, sobre a igreja. E tem uma pergunta que sempre fica na minha mente, que já vi diversos casos de tratamento de disciplina, tratamento de membros, puxa vida, qual vai ser o efeito desse pecado sobre a igreja? Se a gente soubesse claramente que o pecado A teve o efeito B e o pecado C teve o efeito D, seria maravilhoso, mas muitas vezes nós não sabemos, e isso tende a nos deixar inertes, sem movimento, porque a gente não sabe claramente qual é o efeito do pecado, mas claramente há consequências, mas sabemos que tem um efeito devastador na igreja do nosso Senhor. Nós também sabemos e queremos afirmar que se um cristão verdadeiro ama a sua igreja, ama a igreja pela qual o nosso Senhor Jesus morreu, ele não tem como permanecer de braços cruzados enquanto o pecado vai enfraquecendo todo o rebanho, vai possivelmente destruindo todo o testemunho daquela igreja diante daquela comunidade. Então nós vamos ver aqui no capítulo 5 que Paulo dá 3 instruções específicas para serem seguidas pela igreja em relação à disciplina. Então, vamos lá, uma a uma, nós vamos ver as 3 instruções do apóstolo Paulo. Muito bem, a primeira delas, no versículo 1 e 2, ele fala para lamentar o pecado. E ele usa aí essa palavra sobre que nós devíamos estar cheios de tristeza. Interessante que ele vai buscar essa palavra, que é o mesmo termo usado para prantear os mortos, que talvez seja o tipo de tristeza mais profunda e dolorosa que uma pessoa possa passar. Então, esse é o tipo de tristeza, esse é o tipo de lamento que cada cristão individualmente deve ter quando sabe de algum pecado dentro da igreja. Então, esse pecado em si, que é descrito no versículo 1 do capítulo 5, onde vocês possuíram a mulher de seu pai. Ele nos dá a ideia que era uma forma de incesto, ou seja, um homem, um cristão professo, membro da igreja, vivia uma relação conjugal sexual com a sua madrasta. O termo usado não é sua mãe, o termo usado não traz nenhuma, parece que não traz nenhuma relação entre o homem e a mulher, por isso que ele usa a mulher de seu pai. Então parece, tudo dá a entender que o homem, o menino, o rapaz aqui, estava tendo uma relação conjugal sexual com a sua madrasta. Então, queridos, os primeiros versículos nos levam a pensar sobre esse lamento. E em vez de lamentarem, eles estavam orgulhosos. Olha o versículo 2. E vocês estão orgulhosos. Não. Quando acontecem casos assim, um caso extremamente difícil na igreja de Corinto, que Paulo teve que tratar por carta, ele fala para lamentar.
Essa tristeza que nós falamos profunda. Então, sempre que um irmão ou uma irmã cair em pecado, é hora da família, lembra da imagem que nós estamos tratando, lamentar e buscar a ajuda para esse cristão caído, segundo Gálatas capítulo 6. Mas em segundo lugar, a segunda instrução específica, além de lamentar, dos versículos 3 a 5, ele fala para julgar o pecado. Então, nós temos que ser extremamente honestos e sinceros sobre a conduta um do outro dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. Então, nessa passagem aqui, Paulo ele está descrevendo uma reunião oficial, e ele começa: apesar de eu não estar presente fisicamente com vocês, e quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, algo oficial, com o propósito de tratar esse transgressor, de acordo com as orientações divinas, ele deve realmente cuidar desse momento, cuidar desse transgressor. E aí ele fala como deve ser. E a primeira lição que nós tiramos daqui é sobre a publicidade, como deve ser tratado um pecado público. Cada pecado deve ser tratado de acordo com a sua publicidade. Então, nesse caso, o pecado público deve ser público, conhecido de várias pessoas conhecendo, ele deve ser tratado e julgado, condenado publicamente pela igreja. Interessante nós olharmos as palavras que são usadas aqui em todo esse trecho e sempre dão a ideia de um tratamento muito enérgico, muito cirúrgico, e todas as palavras caminham nesse sentido sobre expulsar esse transgressor. Vamos lá, essas palavras. Versículo 2, expulsem da comunhão. Versículo 5, entreguem a Satanás. Versículo 7, livrem-se. Versículo 13, expulsem. Queridos, o problema aqui era que todo mundo sabia. A pessoa sabia que estava fazendo errado. Ninguém fez nada para falar que ele estava errado. E ele não quis mudar. Mesmo diante da publicidade, do tamanho do problema que ele estava causando ali, do testemunho manchado daquela igreja, naquela cidade, ele não mudou e continuou, e o pessoal estava se orgulhando. Algo que vale a pena, e muito mais nesses dias que nós estamos vivendo. Ser membro de uma igreja é algo muito sério e deve ser tratado com muita seriedade, não é motivo de descuido ou leviandade. Eu abro parênteses aqui ainda mais para os nossos dias. Procurem, se você não é da nossa igreja aqui em Guaxupé, se você que está vendo esse vídeo é de uma outra igreja, de uma outra cidade, procure igrejas sérias. Igrejas que estão 100% cumprindo os requisitos legais do nosso país, 100% cumprindo os requisitos de finanças em relação a entregar os balanços e a aprovação disso. Igrejas que caminham, que tem uma lista, que tem um rol de membros, que tem um processo para você se tornar membro, eles entregam na tua mão a responsabilidade, os seus direitos e deveres, onde tem um estatuto muito bem feito e delineado. Queridos, isso é segurança para todos nós. Isso que é o que o nosso Deus quer de nós no tempo de hoje. Nem sempre foi assim, mas creio que hoje são as melhores expressões para igrejas que querem levar a sério a questão de membresia. E esse trecho também me faz pensar sobre esse tipo de comunhão. O que quer dizer então esse entregue a Satanás? Entendo essa questão aqui do versículo 5,
que quando um cristão está em comunhão com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus e com a igreja local, ele está debaixo de um certo guarda-chuva, ele desfruta de uma proteção especial dos ataques de Satanás. Não estou dizendo que a igreja salva, não estou dizendo que só a igreja tem a verdade ela é única e exclusiva da palavra de Deus, mas queridos, cremos de alguma maneira que quando um cristão é membro ativo de uma igreja local, ele desfruta dessa proteção especial. E quando aqui Paulo está pedindo então para eles tirarem ele do meio deles, excluí-lo nos nossos tempos, é excluí-lo do hall de membros, está tirando esse guarda-chuva, essa proteção especial, e ele vai receber ataques muito mais ferozes do nosso inimigo. Em terceiro lugar, dos versículos 6 até o versículo 13, fala sobre expurgar o pecado. E Paulo vai trazer a memória da igreja ali sobre algumas imagens da refeição pascal. Essa refeição que nós vamos relembrar um pouco semana que vem. Ele faz essa memória, leva-nos até Êxodo capítulo 12, onde compara Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que derrama o seu sangue, que tira o pecado do mundo, como nós vemos em João capítulo 1 e 1 Pedro capítulo 1. Então, essas figuras estão juntamente aqui sobre a figura do fermento. Então, o membro da igreja ali de Corinto que vivia em pecado era como esse pedaço de fermento, que ele contamina, ele leveda, ele faz crescer, inchar toda a massa, toda a igreja, a massa do pão, no caso do fermento que nós usamos até os dias de hoje. Então, outras coisas que o apóstolo Paulo fala sobre a gente ter que se livrar é sobre a malícia e a perversidade. Dá para imaginar quanta mágoa, quanto desentendimento havia entre os membros ali da igreja de Corinto? Paulo também quer caminhar com eles para a maturidade, e no lugar disso que Paulo gostaria de colocar, e é claro, o nosso Deus gostaria de colocar, sinceridade e verdade. Eu vejo muitos irmãos e na igreja muitas vezes falando que não conseguem ser sinceros uns com os outros porque a outra pessoa também sabe alguma coisa maléfica, alguma coisa que traria problema para ele. Então eles fazem um acordo de cavalheiros, como se fosse: eu não falo o que sei da outra pessoa e a pessoa também não vai falar. Mas queridos, a sociedade que o nosso Deus quer montar não é assim. É uma sociedade onde a sinceridade e a verdade reinam. Nos versículos de 9 a 13, esse finalzinho aqui, Paulo, ele enfatiza de novo essa importância da separação do mundo, separação entre pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs. E o versículo 9 traz uma das questões mais práticas em relação à disciplina, porque os membros que ficaram não devem se associar com as pessoas imorais. E aí a gente não está falando das imorais do mundo, como ele fala aí nas questões, mas ele está falando daquele que se diz irmão e permanece fazendo. Ou seja, rebeldia e obstinação são os dois únicos motivos, na verdade eles são palavras sinônimas, para o único motivo que leva à exclusão de pessoas que sabem que estão erradas, que sabem os seus pecados, mas decidem não mudar. Então, com essas, nós não devemos nem comer. Versículo 11, com tais pessoas vocês nem devem comer. E a palavra associar do versículo 9, e depois o exemplo que ele dá em relação a comer, dá a ideia de se misturar, se relacionar intimamente, chamar para sua casa. Queridos,
Pessoas excluídas da igreja por causa da rebeldia, estão fora desse guarda-chuva de proteção, elas têm que sentir a vontade de retornarem, sentirem que estar na comunhão dos santos, e os santos são os vivos, nós, por posição, isso é privilégio. Privilégio. Não é hora de passar a mão na cabeça, não é hora de fazer qualquer outra coisa. A palavra de Deus nos instrui que pessoas rebeldes, obstinadas, que sabem que estão erradas, que passaram por esse processo bíblico de disciplina, elas devem sentir falta do privilégio que é ter a comunhão dos irmãos da igreja. Mas disciplina não é algo fácil. Esse tema não é algo fácil, é um capítulo inteiro que nós acabamos de ver. E muitas vezes ela não é bem vista com bons olhos. E tem me preocupado muito no meio das nossas igrejas queridas, das nossas igrejas batistas, que você pergunta como que é o processo de disciplina e as pessoas falam: nossa, eu não lembro a última vez que vi um processo de disciplina. Isso é preocupante. Extremamente preocupante. De duas, uma: ou a igreja vai perfeitamente bem, não tem nenhum problema, não tem nenhum rebelde, não tem nenhuma pessoa obstinada, e por isso que as pessoas não estão vendo processo de disciplina, ou outra: não está acontecendo o processo de disciplina como o nosso Senhor Jesus Cristo mandou. Somos tão bons em discutirmos aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. E por que na hora de relembrarmos da disciplina bíblica, escanteamos e deixamos de lado? A grande conclusão disso tudo, e de todo e qualquer processo de disciplina, o objetivo de todo e qualquer processo de disciplina bíblico é a restauração. Nunca é o escrachamento público, nunca é a exposição pública, mas todo o processo de disciplina, o único objetivo é a restauração. Porque, queridos, nós temos um Deus que pode convencer qualquer pecador caído do seu pecado e restaurar. Não existe nenhum pecado no nosso tempo que não tenha restauração. Porque isso é o poder do nosso Deus. É isso que nós cremos. O que nós vamos comemorar semana que vem, no domingo que vem, sobre a morte e ressurreição, a ressurreição, a vitória sobre a morte de uma maneira geral. É isso que nós cremos. Nós cremos que o nosso Deus é capaz de curar, tratar, modificar qualquer coisa, caráter, atitude, passado, ele restaura vidas. Esse é o nosso Deus. Grande detalhe também, que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, nós temos todo o entendimento, dá a entender que esse homem, de fato, lá no futuro, depois de excluído, depois de passar por esse processo público na assembleia ali dos membros, ele se arrepende. E ele é restaurado a comunhão. Se tem um momento que eu acho que é magnífico, que é um dos melhores momentos da igreja. Claro, o batismo é assim, mas é esse momento onde pessoas que erraram vão diante da igreja e demonstram seu público arrependimento. E a igreja os recebe, os abraça e esse irmão volta à comunhão. Esses momentos são únicos. São momentos de eternos aprendizados. Nós temos que dar toda a possibilidade deles acontecerem. Muito bem, capítulo 5, nós vimos onde o apóstolo está querendo tratar o que a igreja deve fazer no processo de disciplina. Agora no capítulo 6, do versículo 1 a 8, nós vamos ver sobre os pecadores. Então, como que os pecadores, as pessoas têm que reagir a esse processo de disciplina? De não conhecimento, a questão que qualquer pecado não tratado, isso vai gerar uma falta, uma perda do testemunho na cidade.
E a igreja de Corinto estava acontecendo exatamente isso. Interessante que os gregos em geral, especialmente os atenienses, a cidade que ficava ali pertinho de Corinto, uns 70 a 80 quilômetros, eles eram conhecidos com a sua ligação com os tribunais. Tem uma peça de um dramaturgo grego chamado Aristófanes, que no meio lá dessa peça, um dos personagens olha para um mapa e pergunta: onde que fica a Grécia? E alguém vem e fala assim: olha, deve ser nesse lugar, porque tem um julgamento em andamento. Os gregos eram conhecidos por isso, por terem processo, por processarem uns aos outros. Interessante que no relatório da CNJ, do nosso país, relatório que nós temos do ano de 2018, só em 2018, o relatório completo, que saiu no ano de 2019, foram 28 milhões, mais de 28 milhões de novos processos no nosso país. Estamos caminhando passos largos para ser reconhecidos iguais os gregos. No total desse relatório, traz a conclusão que em 2018, no final de 2018, estavam tramitando no país mais de 78 milhões de processos. Dá para imaginar? 78 milhões de processos. E Paulo então vai tratar sobre essa questão, sobre membros da igreja, um processando ao outro. E Paulo está vendo 3 aspectos trágicos envolvidos nessa situação aqui. Em primeiro lugar, esse péssimo testemunho. Um péssimo testemunho em relação à sociedade. E querido, não importa se você vive numa cidade de 1 milhão de habitantes, ou se você vive numa cidade de 10 mil habitantes, isso traz um péssimo testemunho, ou maior ou menor também, para a igreja do nosso Deus. Até os judeus incrédulos tratavam dos seus litígios dentro dos tribunais das próprias sinagogas. Eles não levavam até os tribunais dos homens, os tribunais gregos. E Paulo usa aqui quando esses irmãos estavam levando seus problemas para os tribunais do Estado, levando diante de ímpios, palavra usada aí no versículo 1, diante de descrente. Os cristãos estavam enfraquecendo demais o testemunho do Evangelho. Péssimo testemunho. Segundo aspecto trágico, era uma posição esquecida. A igreja não estava vivendo aquilo que Deus fez e aquilo que o nosso Senhor Jesus conquistou na cruz por ela. Não estava vivendo a altura daquilo que Cristo havia conquistado para ela. Então Paulo estava dizendo aqui que Deus pode usar até o menor dos membros de uma igreja para discernir a vontade dele. E isso é melhor do que ir aos tribunais do Estado. Mas o resultado continuava sendo o mesmo. Queridos, é errado, é totalmente desaconselhável cristãos levarem processos legais contra outros cristãos aos tribunais civis. Claro, nós não estamos falando desses processos que na nossa cultura legal, cultura processual de direito no nosso país, são esses processos amigáveis que são exigidos por lei para acertar determinadas questões. Não é desse tipo de processo que Paulo está se referindo. Tudo parece aqui, tudo indica que são membros que estavam brigando, estavam litigando entre si e queriam ganhar a sua causa no tribunal. Terceiro aspecto trágico que nós vemos aqui é que isso determina uma perda completa. Os membros que processavam uns aos outros já haviam perdido. Apesar de poder ganhar no tribunal, e essa questão de ganhar ou perder no tribunal é uma questão às vezes muito relativa, por causa do desgaste, por causa dos custos, por causa da sua reputação. Então Paulo fala assim, não importa, vocês já perderam. É uma perda completa. Mesmo que alguém ganhasse no final a causa,
já é uma perda completa, por causa da desobediência à palavra de Deus. Muito melhor, muito mais fácil perder dinheiro do que perder um irmão em Cristo, da tua igreja, muitas vezes que você conhece. E o nosso testemunho, quanto vale para construir o testemunho de uma pessoa, de uma igreja? Aqueles que recorriam então à justiça ali em Corinto estavam desonrando o nome do nosso Senhor e estavam igual ao menino do incesto. Estavam precisando ser disciplinados. Por fim, dos versículos 9 ao versículo 20, nós vemos a parte que falta sobre dessa tríade em relação dos elementos da disciplina. Já falamos sobre a igreja, falamos sobre esses pecadores, esse coração dos pecadores que é rebelde e obstinado, seja no incesto ou seja em relação aos tribunais. E agora aqui nós vamos ver em relação ao nosso Senhor. Então Paulo ressalta aqui sobre essa questão sexual, sobre essa questão de imoralidade tão pujante, tão crescente, tão presente na sociedade de Corinto. Então Paulo fala sobre a criação dessa beleza e fala do primeiro homem, fala da primeira mulher. Então, se Deus criou o homem e a mulher, o argumento de Paulo, como ele criou, que nós sabemos e temos certeza disso, então é Deus que tem todo o direito de nos dizer como usar o sexo. As regras são dele. Ele criou o mundo, ele nos criou. Então não importa o que qualquer homem ou mulher disserem, nós temos que obedecer às regras do nosso Deus. Interessante também que Paulo fala que o nosso Deus pode nos purificar de pecados sexuais, pode transformar pecadores compulsivos em novas criaturas em Cristo. Versículo 11 fala: vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados. Versículo 11. E todos os tempos verbais indicam uma transação concluída, algum processo que já terminou. Então faz parte do passado. Então agora, no tempo presente, já que Deus fez tudo isso por eles, eles tinham uma obrigação com o nosso Deus. E a obrigação era usar o seu corpo para serviço do nosso Deus e para a glória do nosso Deus. Então Paulo apresenta dos versículos 12 ao 14 os três donos do nosso corpo. Em momentos, em sociedade, em tempos onde a gente tem muita discussão de quem é o corpo, de quem são as regras, Paulo, há 2000 anos atrás, já escreve impelido pelo Espírito Santo, para nós não termos dúvida quem são os donos do nosso corpo. Então, dos versículos 12 a 14, Paulo fala sobre o primeiro dono, e o primeiro dono do nosso corpo é Deus, o Pai. Deus quem criou o nosso corpo, e é Ele, Deus Pai, que um dia vai ressuscitar o nosso corpo, que a gente vai ver no capítulo 15. Porém, Paulo, ele apresenta dois argumentos, ele usa de um jeito aqui bem interessante nesses versículos, e ele utiliza de dois argumentos que deveria ser comum à igreja de Corinto. Nada muito diferente do que nós vemos hoje no nosso tempo e nas nossas igrejas. Primeiro argumento: mas Paulo, tudo me é permitido. Eu não sou livre? Eu não fui comprado para a liberdade? Então tudo me é permitido. E aí nós devemos sempre lembrar, temos que fazer uma pergunta. Eu era escravo, fui liberto. Então será que essa nova coisa tem a possibilidade de me escravizar novamente? Se tem, não é para mim. Segunda, será que essa atividade ela é proveitosa para a minha vida espiritual? Opa, se ela não vai me escravizar, e se ela é proveitosa para a minha vida espiritual, vai em frente. Se ela vai me escravizar, já está descartado. Não, talvez não me escravize.
Segundo, então, será que ela vai ser proveitosa para a minha vida espiritual? Não faça. Querido, utilize a sua liberdade com responsabilidade. O segundo argumento é um argumento um pouco mais interessante sobre o exemplo dos alimentos. Às vezes a gente fica perdido sobre essa argumentação aqui e fala assim: os alimentos não foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos? Sim. O que isso quer dizer? Os coríntios consideravam o sexo como um apetite a ser saciado. Deus não criou nosso corpo? Criou. Então ele não criou o sexo? Criou. Então por que eu não posso usar do jeito que eu quiser? Não. Esse argumento é extremamente humano, animal. Perde muito da racionalidade e completamente a espiritualidade do ser humano. Como um apetite a ser saciado, como um cachorro no cio, é a visão que muitas pessoas têm do sexo. Eu senti, me deu vontade, eu tenho que ir lá e fazer. São pessoas que não estão vendo a beleza e a dádiva que o sexo tem que ser guardado e usado com cuidado. Porque o sexo ele foi criado para ser usado somente em um tipo de ambiente. E esse ambiente é o casamento. O sexo fora do casamento ele é extremamente destrutivo. Enquanto ele dentro do casamento ele é criativo, ele é belo, ele glorifica a Deus. Pra você ter uma ideia, em tempos de Casa de Papel, sexo fora do casamento é como se fosse um assalto a um banco. O ladrão fica com alguma coisa que não lhe pertence e um dia ele vai ter que pagar por aquilo. Agora, sexo dentro do casamento é como depositar dinheiro num banco. Nós temos garantias, nós temos segurança, nós temos dividendos lá no futuro. Querido, sexo dentro do casamento edifica o relacionamento. Isso vai trazer alegria, vai trazer a prosperidade da maneira da beleza que é o casamento. Mas sexo fora do casamento, ele vai enfraquecer você e vai enfraquecer todos os seus relacionamentos futuros. Deus o Pai. Segunda pessoa que pertence o nosso corpo. Nós já vemos, nosso corpo pertence a Deus o Pai. Segunda pessoa que pertence ao nosso corpo, preste atenção, Deus o Filho. Versículos 15 ao 18. Então, nós não podemos estar ligados a Cristo e ao pecado ao mesmo tempo. Se Jesus Cristo nos comprou, versículo 20, fala aí, por alto preço, então o nosso corpo pertence a quem nos comprou. Não pertence a mim e a você mais. Pertence ao dono. Pertence àquele lá que foi no mercado e comprou. Tirou a nossa escravidão e é o nosso novo dono. Se nós pensarmos que a cada dia nós devemos começar entregando o nosso corpo físico ao nosso Senhor, a Jesus Cristo. Tem muita gente que usa a pulseirinha em seus passos que faria Jesus. Ou seja, no meu dia a dia, o meu corpo. Senhor, este dia eu entrego o meu corpo ao Senhor. Todas as decisões que eu fizer. Acho que nossos dias seriam muito diferentes. Seria muita influência sobre o que nós faríamos com o nosso corpo, que é de Jesus, durante o dia. Paulo então observa no versículo 18 que o pecado sexual é a transgressão mais séria que uma pessoa pode cometer contra o seu próprio corpo, na verdade o corpo que Jesus Cristo comprou. Pois ele envolve o indivíduo por inteiro. Porque envolve a sua mente, envolve a sua emoção, envolve o seu físico, envolve o ser humano inteiro. Mas, queridos, quando um homem e uma mulher assumem o compromisso de amor e de fidelidade mútua, eles lançam um alicerce onde eles podem edificar a sua relação. Por fim,
Terceiro dono do nosso corpo, versículos 19 e 20, é Deus, o Espírito Santo. Deus Pai cria o nosso corpo. Deus Filho o torna o nosso corpo parte do seu corpo, que é a igreja. E o Espírito Santo habita dentro de cada um dos cristãos e faz do nosso corpo o próprio templo de Deus. É impressionante essa figura. Então, impressionante também que fala que vocês, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Vocês não são de si mesmo. Não, o corpo não é meu, então não são as minhas regras. O corpo é do nosso Deus e as regras são dele. Queridos, a conduta individual nossa afeta toda a igreja. Interessante que a lição aqui sobre imoralidade que nós temos é clara. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Algo que tem sido muito notório nos últimos dias e que eu falo aqui para o pessoal da nossa igreja é a questão de ganhar almas para o nosso Deus. Sim, queremos ganhar almas, mas creio que nós deveríamos mudar essa expressão. Nós temos que ganhar vidas, porque se os corpos delas têm que glorificar a Deus, então são vidas inteiras, não é só a alma, senão a gente vai ficar pregando esse dualismo que não existe, é um problema que desde a igreja cristã no início tem. São vidas, pessoas inteiras, corpo, alma, ela inteira, para o nosso Deus. E isso foi concedido, o Espírito Santo foi concedido a nós, com o propósito de glorificar a Jesus Cristo. Olha só que interessante. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo encontram-se envolvidos no que nós fazemos com o nosso corpo. Queridos, outra coisa que nós devemos sempre lembrar: pecados sexuais afetam toda a nossa personalidade, afetam as emoções que levam à servidão, fala no versículo 12, afetam a nossa pessoa fisicamente, pode trazer problemas físicos para nós. Então, no versículo 18, mas algo maravilhoso, como nós falamos sobre o incesto, sobre os problemas dos tribunais, é que um cristão pode cair nesses pecados, mas ser perdoado. Se a pessoa confessa e deixa, ela pode ser perdoada. Como aconteceu com o rei Davi. E uma questão que nós vemos claramente, que não existe o cristão verdadeiro que cai nisso, continua e não tem seus pecados perdoados. A graça do nosso Deus, ela é capaz de transformar vidas. Versículo 11, lembra? Assim foram alguns de vocês. Antes, pecado, acabou, processo, vocês são novos. E por fim, temos que lembrar, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus Pai que nos criou, ao Filho, a Deus Filho que nos redimiu e ao Espírito Santo que habita em nós. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje que nós vimos os capítulos 5 e 6 sobre esse processo de disciplina. Deus abençoe o teu culto doméstico. Você que vai ver esse vídeo, que a palavra de Deus habite ricamente nos seus corações. Grande abraço do seu pastor. Estamos juntos. Vamos passar por esse momento juntos. Lembrando dessa semana toda especial, que é a semana de preparação para a Páscoa, o auge, o ponto máximo do nosso calendário, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Grande abraço.